Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa e a gente está aqui no nosso curso de parasitologia. Essa é a nossa aula de número 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plateumintes e nematelmintes, tá? Lembrando que o nosso curso de parasitologia, ele é um curso que tem 5 aulas, sendo as 4 primeiras aulas teóricas sobre conceitos fundamentais da parasita, né? Nesse curso a gente está tendo uma visão geral de como que é a parasitologia, quais são os principais assuntos que a gente trabalha, como que ocorrem ali os ciclos dos principais representantes ali das classes de parasitas que a gente tem. Mas a gente está tendo uma visão geral, né? São 4 aulas de 40 minutos, não dá para a gente abordar a parasitologia profundamente. Então, se você quer aprender parasito de uma forma um pouquinho mais profunda, coloca aqui nos comentários. Quem sabe o pessoal do Centro Educacional 7 de Setembro não desenvolve aí um curso para vocês um pouco mais aprofundado, né? Se você quiser esse curso comigo, por exemplo, coloca aqui, quero Parasito 2.0 com a Lari. Quem sabe a gente não faz esse curso de parasita acontecer, né? Então, vamos seguir no nosso curso de agora, que é essa visão geral? Na aula 1, a gente conversou sobre os principais tópicos dentro da parasito. Então, o que é parasitologia? Como que funciona essa relação de parasitismo? Quais são os principais termos que a gente vê dentro da parasito? Né? Agente etiológico, vetor, hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, ciclo monoxeno, ciclo heteroxeno e assim por diante. A gente viu diversos termos. Na aula de número 2, a gente conversou sobre os protozoários e falamos um pouquinho, bem rapidamente, sobre ciclos de alguns protozoários, né, que a gente conhece que são protozoários que causam doenças humanas. E aí eu coloquei para vocês a seguinte questão: qual doença causada por protozoários a gente não conversou que vocês gostariam de ver? E eu vi que teve alguns comentários ali falando de toxoplasmose, talvez de malária, então estou colocando isso já na nossa aula de número 5. O mesmo vale para essa nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre plateumintes e nematelmintes, e se tiver algum deles que você quer conhecer um pouquinho mais, só que a gente não falou nessa aula, coloca aqui no comentário. Quem sabe a gente não coloca ele na aula de número 5, que é a nossa aula de dúvidas, tá bom? Então não se esqueçam de colocar aqui no comentário dúvidas, sugestões, críticas, elogios, coisas que vocês querem ver, e coloca aqui se você quiser um curso 2.0 de parasito, coloca aqui embaixo, quero Parasito 2.0 com a Lari. Vamos ver se a gente organiza esse curso aí, hein? Ok? Então vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre nematelmintes e plateumintes. Vamos começar então falando do filo Nematoda, né? Nesse caso, a gente está falando de um filo que nós temos os representantes aí, sendo representantes que são com corpo cilíndrico e alongados. Veja aqui na imagem. A gente tem aqui, ó, olha ele aqui grandão, tá vendo? E ele é redondinho, ó, cilíndrico, ok? E nesse filo a gente tem parasitas que apresentam dimorfismo sexual. Então a gente tem machos e fêmeas. Normalmente, para identificar, né, para esse filo específico, a gente sabe que os machos eles são menores. Então fica um pouco mais fácil da gente saber quem é o macho e quem é a fêmea. Eles têm algumas diferenças ali no seu comportamento, mas são diferenças que, se a gente fizer esse curso 2.0, por exemplo, aprofundando um pouquinho mais, aí a gente conversa um pouco mais sobre elas, tá? Numa visão geral, a gente precisa saber que tem dimorfismo sexual, ou seja, a gente tem machos e tem fêmeas, e que o macho normalmente ele é um pouquinho menor, ok? Então, o que a gente vê nesse filo, né? São parasitas, né, que atuam aí fazendo o que a gente chama de endoparasitose. Eles são endoparasitas. Lembra que a gente viu lá na nossa aula de número 1 o que significa endoparasita? Endoparasita é um parasita que vive dentro do seu hospedeiro. Então, ele vai estar dentro do hospedeiro, dentro, por exemplo, de nós, dentro do corpo humano, né? Eles fazem reprodução sexuada. Por quê? Porque a gente tem dimorfismo sexual, então nós temos representantes machos e representantes
fêmeas. E aí o que vai acontecer? A reprodução que eles vão fazer vai ser uma reprodução sexuada. Lembra que na aula de ontem, quando a gente conversou sobre protozoários, a gente viu que o método de reprodução dos protozoários é o que a gente chama de divisão binária ou cisciparidade? Que eles faziam basicamente uma divisão por mitose. Então eu tinha uma célula, porque os protozoários são unicelulares, eu tinha uma célula, essa célula fazia uma mitose e se separava em duas células que eram iguais. Lembram disso? Quando a gente faz esse processo, eu não dou origem a duas células que são iguais geneticamente. Isso significa que não está tendo mudança nenhuma, né, genética ali nesse protozoário, por exemplo. Claro que quando a gente está replicando o DNA, pode acontecer uma mutação, pode acontecer uma alteração? Pode, mas a variação ela é muito pequena. Quando a gente for ver em porcentagem, por exemplo, né, tem um curso de genética aqui do 7 de setembro com a professora Kaline, e dá bem para ver isso também, né, entender um pouquinho mais sobre essa questão de mutação. Então a gente vê que tem alterações, mas são alterações muito pouquinhas, né? Em porcentagem é algo muito baixo. Quando a gente tem representantes machos e fêmeas, ou seja, quando eu tenho dimorfismo sexual, eu consigo fazer um processo de reprodução sexuada. Então, parte do DNA vai vir do macho, parte do DNA vai vir da fêmea. E aí a gente está misturando esse DNA, gerando o que a gente chama de variabilidade genética. Quer um exemplo de reprodução sexuada que a gente conhece? Nossa, reprodução humana. A reprodução humana é uma reprodução sexuada. Por quê? Não vem metade do DNA lá do papai e metade do DNA da mamãe? Quando a gente junta isso, não dá o neném? A mesma coisa está acontecendo aqui, tá? A gente tem ali metade do componente genético que vem do macho e metade do componente genético que vem da fêmea, causando a variabilidade genética. Normalmente, quando a gente fala em parasitas dessa classe específica, né, eles possuem um ciclo complexo. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, no caso da ascaridíase, dependendo do tipo de ascaridíase, dependendo do grau da doença, tem partes desse ciclo que o parasita ele vai parar no pulmão, por exemplo, né? Então é um parasita habitual de intestino, mas em um momento do ciclo ele vai parar no pulmão. Então é um ciclo muito complexo que pode acontecer muitas coisas diferentes, ok? Então, primeira doença que a gente vai conversar, a ascaridíase. A ascaridíase é uma doença causada por Ascaris lumbricoides, né? A gente conhece popularmente como lombriga, tá? Então, nós temos aí a ascaridíase. Essa doença ela é causada por aquele pacotão que a gente tem super comum dentro da parasita, né? Grande parte das doenças parasitárias são causadas por esse pacotão. Qual que é esse pacotão? Água e alimentos contaminados. Olha só, por quê? Por falta de saneamento básico, por falta de higiene básica, por ausência, né, de cuidados ali primários com os alimentos e com a água. Então, essa é a principal, né, forma de contaminação. Ingestão de ovos desse parasita com água e alimentos, né? Água ou alimentos contaminados. E veja aqui na imagem que eu deixei para vocês, né? A quantidade que não tem aqui de Ascaris lumbricoides, né? Então, veja só que esse parasita, ele nunca tá sozinho, né? Raramente ele tá sozinho. Ele vai estar ali se reproduzindo e fazendo muitos coleguinhas para ficar junto com ele, né? Para ele não ficar sozinho ali no organismo. E aí, veja só, qual que é a sintomatologia? Sintomatologia dessa doença, né, da ascaridíase, é o quê? Dor abdominal. Dói a barriga, gente. Diarreia, náusea, e não é para menos, né? Olha essa imagem aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem de um pedaço intestinal de um paciente, tá? O intestino tá aqui, ó, tá vendo? Tá esticado, esse paciente tá em cirurgia para remoção aí desses parasitas. Veja só que aqui a gente tem um pedaço do intestino aberto e olha a quantidade de parasita que não tem aqui dentro, né? Olha a quantidade de Ascaris lumbricoides que não tinha nesse paciente, por exemplo, né? Então, assim, imagina a dor que esse paciente não estava sentindo. E aí, Lari, como que eu faço para não acontecer isso comigo? Como que eu faço para não ter essa doença, para não pegar essa parasitose, para não chegar nesse nível? Simples, profilaxia. Lembra que a gente viu que profilaxia são as medidas para
prevenir ou para conter essa doença? Profilaxia da ascaridíase é aquele combo também. Lembra que eu falei que tem um pacotão que causa a maior parte das parasitoses, que é água e alimentos contaminados? A gente tem um pacotão também, que são as medidas profiláticas para esse tipo de parasitose, que é o quê? Cuidados com higiene pessoal, lavar a mão depois de usar o banheiro, lavar a mão antes das refeições, né? Cuidados com saneamento básico, cuidados com os alimentos. Então, você vai consumir uma fruta, um legume, uma verdura, tem que lavar com muito cuidado, lavar ali, usar um pouquinho de água sanitária, deixar de molho, né? Você vai, por exemplo, fazer uma refeição, lava as mãos. Você acabou de usar o banheiro, lava as mãos. Toma um pouco mais de cuidado. Igual eu falei para vocês ontem, né? Com essas medidas que a gente está tendo hoje por conta da pandemia da Covid, a gente está um pouco mais habituado com essas questões de higiene básica. Mas antes, às vezes, as pessoas não faziam isso, né? Ah, não vou lavar a mão para comer, poxa, vou ficar com preguiça. Ah, não vou colocar aqui para lavar essas frutas, verduras, legumes, porque vai demorar muito. Então, assim, não pensem dessa forma. Pensem que precisa cuidar para que não chegue nesse nível, né? Imagina a dor que essa pessoa não sentiu, por exemplo, com esse tanto de parasita aí no seu intestino. E aqui a gente tem uma representação esquemática rapidinha do ciclo da Ascaris lumbricoides, né? É um ciclo monoxênico, então a gente só tem um hospedeiro, né? Que no caso é o homem. E veja só, o homem vai consumir água ou alimentos contaminados com esses ovos, ok? Esse parasita ele vai entrar, vai lá para o intestino. Lá no intestino ele vai se tornar, né, um parasita adulto, ok? Ele migra em determinado momento do ciclo para o pulmão, tá? Depois ele consegue subir aqui um pouquinho na cavidade oral. Por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, casos de crianças que estão com essa parasitose que começa a sair pela orelha, que começa a sair pelo nariz, né? Começa a sair um pouquinho de verme ali, um pouquinho de parasita por esses buracos. Então, acontece, tá? Depois ele volta ali também para o intestino, ok? E lá, ovos desse parasita são eliminados pelas fezes, acabam infectando, né, água ou alimentos, né, de acordo com a situação de saneamento básico, e volta tudo para o mesmo ciclo. Depois de infectar água ou alimentos, por exemplo, vai lá, alguém vai consumir essa água, alguém vai consumir esses alimentos, e aí a gente tem novas pessoas infectadas desenvolvendo a doença de novo, ok? Outra doença que a gente tem é oxiurose, né? Causada por oxiúrios vermiculares. Essa doença também causa aí náuseas, dor abdominal, mas a característica assim mais comum que a gente pensa na doença é uma intensa secreção, né, que acontece na região anal e causa muita coceira. Então, eu até vi um meme esses dias de um reality show que tá acontecendo, de uma participante que estava ali com uma coceira muito grande, né? E o pessoal tava fazendo uma brincadeira. Nossa, será que tá com oxiúrios? Nossa, será que tá com oxiurose? O que será que tá acontecendo com esse indivíduo, né? Porque é muito característico da doença que tem essa coceira muito grave. E, assim, por exemplo, quando a gente tem casos de crianças, normalmente, né, que estão com essa parasitose, todo mundo na casa acaba tendo que se fazer um tratamento junto, né? Porque tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o lençol da cama que a criança está usando para dormir, ninguém pode usar. Tem que ser lavado com muito cuidado, higienizado, para que o parasita não seja transmitido para outras pessoas, né? Onde a criança normalmente põe a mão, tem que tomar cuidado, porque a criança vai lá, coça, pega o parasita na mão, né? O parasita tá lá, ele é pequenininho, ele fica ali na mão. E aí o que acontece? Ela acaba transmitindo para outras pessoas dentro da casa. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá? A transmissão, ela ocorre por contaminação orofecal, né? Então, de novo, a gente tem essa contaminação relacionada à água e alimentos contaminados, né? Aqui na oxiurose a gente vê isso também, mas a principal fonte de contaminação que a gente está vendo nessa doença é essa contaminação orofecal. Então, a criança foi lá, coçou, deu a mão pro amiguinho, né? Não percebeu, a criança, né? Foi lá, tava com coceira, coçou, depois de um tempinho foi lá, passou a mão no rosto do amiguinho, deu a mão pro amiguinho, ou o amiguinho encostou ali na criança, por exemplo, agora o parasita não é a mão do amiguinho, o amiguinho foi lá e põe a mão na boca,
né? E aí a gente tem um ciclo de contaminação muito grande. Então, normalmente, quando uma criança tá com oxiúros, a gente tem que tomar muito cuidado com os coleguinhas de escola, com a família, com todo mundo que tem contato com essa criança, né? Então, mas assim, pessoal, medidas profiláticas é aquilo que a gente conversou, é o mesmo pacotão, tá? Higiene básica, saneamento básico, cuidado, né? Então, nesse caso, tem um cuidado a mais de tomar um cuidado com essa criança, por exemplo, de tomar um cuidado maior com roupas de cama, com toalhas que essa criança tá usando, né? Tomar um pouco mais de cuidado onde essa criança tá sentando. Então, a criança tá sentando nessa cadeira, mas vamos limpar a cadeira, vamos higienizar com cuidado, né? Para que isso não seja transmitido para outras pessoas da família, por exemplo. E aqui a gente tem um ciclo, né, uma representação esquemática aí do ciclo da doença, tá? Então ocorre a ingestão aí de ovos com embrião pela pessoa, ok? Isso pode ser de diversas maneiras que eu já falei para vocês, né? Então uma criança contaminada acaba dando a mão para outra que acaba se contaminando. Deixar claro que elas não se contaminam pela mão, tá? Não é tocou e está contaminado, mas normalmente criança tem muito essa mania de pôr a mão na boca. Então, uma criança que está contaminada foi lá, teve a coceira, coçou, tá com a mãozinha suja. Ela não lavou, por exemplo, e estava lá brincando com o coleguinha. O coleguinha agora está com a sua mãozinha suja, e ele vai lá e põe na boca, e ele vai acabar se contaminando, tá? A hora que a gente ingere esses ovos com o embrião, eles vão parar lá no intestino. Vocês perceberam que esses parasitas, eles têm um amor, assim, né? Um gosto pelo intestino. Por quê? Porque é lá no intestino que são absorvidos os nutrientes. Então, quando o alimento chega lá no intestino, ele já está todo fragmentado, pronto para ser absorvido. E lembra que os parasitas, principalmente os endoparasitas, eles precisam, né, dessa fonte de alimento do hospedeiro. Eles não conseguem se alimentar de outra forma, eles precisam que o hospedeiro forneça esse alimento para eles. Então, eles estão lá no intestino, que é mais fácil de captar esses alimentos, ok? Então, elas chegam lá no intestino, elas vão sair ali dos seus ovos, né? E aí elas vão crescer formando os seus parasitas adultos. E normalmente é lá que elas ficam mais para essa região final aqui, né, do intestino, e por isso que causa essa coceira anal, né? Porque acaba saindo ali ovinhos dos parasitas ali nas pregas perianais. E aí o que acontece? Essa criança normalmente, né, tem muita coceira ali. E ela vai coçar e vai acabar disseminando para outros locais, ok? Espero que por enquanto tudo certo, né? Então agora a gente começa a conversar um pouquinho sobre plateumintos, tá? Então os plateumintos, eles são endoparasitas obrigatórios e o principal representante que a gente tem deles é a tênia. Tênia é essa criança aqui, ó, essa criatura bonitinha, né? A gente olha para ela assim, ela é até simpática, né? Mas aí a gente vê ela, por exemplo, numa foto original, já não acha mais tão simpática assim. Nós temos dois tipos principais de tênia, são duas espécies diferentes, tá? E elas possuem um ciclo heteroxeno. Então, veja só, lembra lá que a gente viu que o ciclo heteroxeno é aquele em que o parasita, ele tem pelo menos dois hospedeiros, sendo um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Nesse caso, quando a gente está falando da tênia, né, com a doença relacionada que é a doença teníase, o hospedeiro definitivo é o homem. Mas aí nós temos duas espécies diferentes de tênia. A tênia saginata, na qual o hospedeiro intermediário é o boi, e a tênia solium, na qual o hospedeiro intermediário é o porco. Lari, faz diferença se elas têm hospedeiros intermediários diferentes? Faz, porque o ciclo delas vão acontecer de forma diferente e elas vão causar, né, alterações um pouquinho diferentes aí. Mas, de novo, essa é uma visão geral da parasitologia, tá? A gente não vai aprofundar em muitos detalhes, a gente só precisa entender que isso existe, que isso tá aí, que é algo para a gente começar a pensar. Se rolar aquele parasita 2.0, aí a gente manda bala nos detalhes, ok? Então vamos lá. Olha só a tênia aqui bonitona no intestino humano, gente. Olha aqui, né, como ela é gigantesca, tá vendo? Bonitinha, né? Bonitinha demais. Ela também é um parasita que fica lá no intestino, tá?
a gente tem, de novo, como eu já falei para vocês, né? Eles têm esse carinho e essa vontade de estar no intestino por conta da fácil absorção de nutrientes, de alimentos, de tudo aquilo que eles precisam. Uma tênia adulta, né, que tá lá no intestino, crescendo, bonitinha, ela pode ter de 2 a 8 metros de comprimento, tá? De 2 a 8 metros. Pensa que uma porta, olha aí para a porta da sua casa. Uma porta normalmente tem um pouquinho mais de 2 metros de altura. A tênia pode ter esse tamanho ou até 4 vezes isso. Pensa em 4 portas, uma em cima da outra. Caramba, né? Grande pra caramba. Sabe onde que ela fica? Lá no intestino, dentro da barriguinha da gente. Olha que bonita, né? Se você tiver essa doença, você pode ter uma tênia de 2 a 8 metros. Elas têm proglotes, né, com o seu sistema reprodutor ali acoplado, que vão ali fazer todo esse processo de autofecundação, né? Elas têm ali, a tênia também é conhecida como solitária, tá? Normalmente ela tá sozinha e aí ela faz esse processo de autofecundação para produzir ali as proglótides gravídicas que vão ser excretadas para daí contaminar outras pessoas, né? Para daí conseguir disseminar a doença, ok? Então, olha só, né? Aqui nessa primeira imagem, vou colocar aqui A e aqui B, ok? Nessa imagem A é uma representação, é uma tênia real, tá bom? Mas é só para a gente ter uma noção do tamanho. Então, olha só como ela é grandona, né? Ela fica lá no intestino, fazendo essas voltas aqui, gigantesca ela, né? De 2 a 8 metros, igual eu falei para vocês, uma tênia adulta consegue atingir. Aqui nessa imagem B é para vocês terem uma noção da estrutura, olha só, ela parece um macarrãozinho, né? Meus alunos normalmente não gostam quando eu falo isso, mas ela parece aquele macarrãozinho talharim, né? Que é aquele amassadinho, né? Bonitinho, olha só, ela tem até a coloração mais amareladinha, parece um macarrãozinho. E como que é o ciclo de vida da Taenia solium, que é aquela que está no porco? Então o porco ele vai lá e come, né? Alimentos contaminados ou bebe água contaminados com ovos ali, com segmentos, né, proglótides gravídicas, né, que são partezinhas dessa tênia que estão ali com os ovinhos. Ele come ali esses alimentos ou bebe aquela água contaminada. Isso vai parar lá na musculatura dele. Ele é o hospedeiro intermediário e ele vai desenvolver o que a gente chama de cisticerco. Esse cisticerco vai estar lá na carne, por isso que é importante, né, tomar cuidado para não consumir carne de porco crua, por exemplo. A gente tem sempre que, né, assar essa carne bonitinha para não consumir ela muito crua, por conta aí da doença que pode acontecer, né? Então a gente tem esse cisticerco, ele tá lá na carne, a carne tá com cisticerco, e a gente vai lá e faz o quê? Come. A hora que a gente come, a gente está ingerindo esses ovinhos e eles vão parar lá no nosso intestino. Ou no intestino, essa tênia vai se desenvolver, formar esse verme adulto, né? Que vai ficar lá gigantão, passeando no nosso intestino. E depois vai começar a soltar essas proglótides gravídicas pelas nossas fezes e contaminar, né, outros locais, ok? Então esse é basicamente o ciclo que acontece para a Taenia solium. E a gente tem também o ciclo da Taenia saginata, que é aquela que tá no boi, né? E aí, vejam só, olha como que acontece. Esse boi, ele vai consumir, basicamente o ciclo é muito parecido, né? Ele vai consumir essa água ou alimentos contaminados com essas proglótides gravídicas. Isso vai formar cisticercos ali na sua carne, e esses cisticercos que vão estar na musculatura, a gente vai acabar, ó, com a carne contaminada e comendo. Olha que bonito, né? E a gente ingere ali esses ovinhos que vão parar lá no intestino para se desenvolver esse verme adulto, ok? E aí, pessoal, a gente chega nos plateumintos, pensando ali na galera do trematoda, né? Então, veja só,
a gente conversou um pouquinho sobre ascaris, sobre neumatelmintos, oxiuros, depois a gente entrou em plateumintos, né? Um pouquinho ali falamos sobre a tênia, e agora a gente vai entrar numa outra classe, ainda dentro, né? Mas uma outra classe de plateumintos, pensando ali um pouquinho no Schistosoma mansoni, tá? A gente tem ali parasitas, uma outra classe de parasitas, né? Pensando ali no Schistosoma mansoni, pensando na esquistossomose. Então, aqui a gente está pensando em parasitas que vão parasitar humanos e animais. E vejam só, no caso da esquistossomose, né, causada pelo Schistosoma mansoni, a gente tem um ciclo, de novo, que é heteroxeno. A gente tem um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é um caramujo, né? E daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo e aí vai ficar mais fácil de entender. Mas eles têm um hospedeiro intermediário que é um caramujo e nesse caramujo vai acontecer todo esse processo de desenvolvimento aí desse parasita. E depois ele vai lá para o seu hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, no Schistosoma mansoni, né, que causa a esquistossomose, a gente observa de novo uma reprodução por fecundação cruzada, é uma reprodução com variabilidade genética. A gente tem macho e fêmea, tá? E aí o que vai acontecer? Eles fazem todo esse processo reprodutivo e eles vão produzir ovos. E esses ovos que vão, né, infectar outros locais, outras pessoas em outros momentos. Esse aqui é um ciclo pensando nos estágios desse parasita. Então veja só, quando a gente pensa no ser humano, o ser humano ele nasce, um bebezinho, aí ele cresce mais um pouquinho, vira uma criança, aí ele cresce mais um pouquinho, vira um adolescente, aí ele cresce mais um pouquinho, vira um adulto, e aí ele cresce mais um pouquinho, vira um idoso, concorda? Então a gente sai de bebezinho para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, certo? Esse é um ciclo do ser humano. O parasita, ele também tem o ciclo dele. Então, veja só, a gente tem o ovo, olha só, um ovo aqui com o embrião desse parasita. Esse ovo, ele vai parar nas pequenas lagoas, nos pequenos riozinhos que tem esse caramujo, tá? Então, esse ovo com esse embrião vai estar lá em contato com a água. E esse ovo consegue sobreviver aí de 2 a 5 dias. Depois disso, o que vai acontecer? Ele vai romper, a gente chama isso de eclodir, né? Ele vai romper e vai liberar esse embrião. Hora que ele libera esse embrião, a gente vai chamar esse embrião de miracídio. O miracídio é o embrião, ok? O miracídio, ele tem esse formato aqui, ó. Tá vendo que agora apareceu toda essa camada aqui, ó? Opa, ficou meio feio, né? Apareceu toda essa camada aqui de cílios. Lembra que a gente viu na nossa primeira aula, na aula de antes de ontem, a gente viu que tem alguns tipos de parasitas que eles são ciliados? E aí, por serem ciliados, eles conseguem se movimentar mais facilmente em água, por exemplo? Então, veja só, o miracídio, ele tem cílios. Por quê? Porque nesse momento que ele está vivendo, nessa fase da vida dele, ele precisa se movimentar com rapidez. Porque ele está dentro da água, ele precisa se movimentar nessa água para conseguir chegar no caramujo, que é o seu hospedeiro intermediário. Então veja só, esse miracídio tem esse monte de cílios para que ele consiga agitar esses cílios rapidamente, ó, rapidamente, e conseguir se locomover ali por toda aquela água, até ele conseguir chegar no caramujo. O miracídio consegue ali sobreviver de 24 a 48 horas fora do caramujo. Mas ele precisa encontrar esse caramujo. Ele precisa encontrar o seu hospedeiro intermediário. A hora que ele faz isso, ele encontra o caramujo. Ele passa a parasitar o caramujo. E dentro desse caramujo, né, ele consegue se desenvolver um pouquinho mais.
Ele fica ali mais ou menos por uns 15 dias, tá? Até ele conseguir o miracídio. Lembra, a gente tinha o embrião que virou miracídio e foi parar dentro do caramujo. Agora esse miracídio que está lá dentro do caramujo, ele vai se desenvolver e ele vai sair como cercária. Veja que a cercária ela tem um formato diferente, ó. A cercária está aqui e o miracídio está aqui. Notem que a sua estrutura morfológica agora ela já é diferente. Por que ela é diferente? Porque nessa fase de vida desse parasita, ele precisa nadar, ele precisa conseguir entrar no seu parasita, no seu hospedeiro definitivo, que é quem? O ser humano. Então ele tem aqui em cima uma pontinha que ele consegue, né, perfurar a pele. Então ele vai conseguir entrar na pele humana, ele vai conseguir entrar no seu hospedeiro definitivo, que somos nós, os seres humanos. Então veja só, o ovo estava lá com o embrião, esse embrião foi liberado, virou o que a gente chama de miracídio, que tem ali todos os cílios, né, um monte de cílios para se locomover facilmente em água. Esse miracídio encontrou um caramujo. Esse caramujo, que é o hospedeiro intermediário, serviu para que esse miracídio conseguisse, né, se desenvolver e se transformar na cercária. A cercária, então, é a fase do Schistosoma mansoni que vai infectar o ser humano, que vai entrar no seu hospedeiro definitivo, que é o ser humano, que vai penetrar a pele e conseguir chegar ali no homem, ok? Então, esse é o ciclo voltado no parasita. Então, esse é o ciclo do parasita. Vamos ver agora o ciclo da doença, voltado em quem? No homem, no que acontece dentro do nosso corpo. Então aqui a gente tem uma representação esquemática desse ciclo, tá? O que a gente estava vendo, né, era o ciclo do parasita fora, no momento em que ele está infectando o caramujo, que é o seu hospedeiro intermediário, e depois ele consegue ali no formato de cercária entrar no corpo humano. Beleza. Então, ó, cercárias que abandonam o caracol nadam livres na água. Foi aqui que a gente parou. Elas vão penetrar na pele, tá? Normalmente, esse processo de penetrar na pele vai acontecer nas pernas, porque a gente pode ver igual na imagem anterior, né? Tinha um senhorzinho sentado na beira de um rio, de um laguinho, com os pés dentro da água. Então, o que estava acontecendo ali? Qual parte que está na água que a cercária consegue pegar? Os pés, a parte da perna, né? Por isso que é muito comum que elas entrem por aquela região, que elas entrem pela pele naquela região das pernas e do pé, ok? Então, essas cercárias vão conseguir entrar no corpo humano e veja só, né? Elas vão penetrar aqui no intestino, tá vendo? Ó, os adultos, eles vão parar lá no intestino, né? Se desenvolvem lá. A gente tem o Schistosoma mansoni lá no intestino. E o que está acontecendo? Ó, após a penetração, elas vão se transformar, vão se disseminar pelo sangue, vão atingir o fígado. Então, essa transformação vai acontecer lá no intestino, elas se disseminam pelo sangue, atingem o fígado, onde elas vão se tornar adultas, e aí a gente tem o processo reprodutivo acontecendo. Esse processo reprodutivo acontece, tá? E esses ovos que vão ser formados, né? Esses novos embriões que vão ser gerados, eles vão lá para o intestino para serem expulsos com as fezes, tá? Pode acontecer de ter uma liberação ali em relação à bexiga para esses ovos serem levados pela urina, mas isso é menos comum, tá bom? O mais comum é a liberação desses ovos pela via fecal mesmo. Então, eles estão ali para o intestino, eles vêm, fazem todo o processo e ocorre a liberação por via fecal. E aí, o que acontece? Essa pessoa que está contaminada, vamos supor que ela esteja liberando via fecal, ela vai lá
e acaba fazendo as suas necessidades beira-rio, beira-lagoa, né? Ela vai lá e acaba fazendo numa região que tem saneamento, não tem saneamento básico, né? Que tem esgoto a céu aberto, por exemplo, e isso acaba levando esse parasita de novo para aquele mesmo ciclo que ele já estava. Esses ovos, esses novos embriões vão chegar lá no rio, no lago, onde tem os caramujos. Esse embrião, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai, hora que entra esses ovos em contato com a água, eles vão eclodir, eles vão abrir, eles vão liberar esse embrião. Esse embrião vai se transformar no miracídio. Lembra lá? O miracídio, ele é todo ciliado em volta. Ele se transforma no miracídio ciliado. O miracídio nada para conseguir chegar no caramujo, que é o seu hospedeiro intermediário. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele passa ali cerca de 15 dias mais ou menos se desenvolvendo. Desenvolvendo para virar quem? Cercária. Cercária vai fazer o quê? Aqui, ó. Elas vão abandonar o caracol e vão entrar no ser humano de novo. Por onde? Pela pele, tá? Aqui a gente não tem contaminação por água e alimentos contaminados. Aqui a gente tem contaminação por contato direto via pele, via mucosa, tá? Então, normalmente é aquela pessoa que vai sentar ali beira-rio, beira-lagoa, coloca o pezinho dentro e aí o que acontece? Começa a aparecer um monte de coisinhas na pele ali nos pés, na parte de baixo dos pés normalmente, ou ali perto da canela, né? Do tornozelo, nas pernas, que é onde começou a entrar essa cercária, tá? Então esse é o processo que a gente vê para a contaminação do Schistosoma mansoni. Claro, de novo, pessoal, que aqui a gente está vendo um processo resumido, né? Não tem nem como a gente falar de todos os detalhes existentes nesses processos em uma aula de 40 minutos. Por isso, coloca aí hashtag Parasitologia 2.0 com a Lari para a gente ver se a gente desenrola esse curso mais aprofundado, tá bom? Então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando, né? Muitos alunos já entraram em contato comigo e compartilharam lá no Instagram. Podem tirar foto enquanto vocês estão fazendo a aula, enquanto vocês estão assistindo. Compartilha lá no Instagram, me marca o reposto. Eu adoro ver as anotações de vocês, os cadernos de vocês. Tem tanta coisa bonita que vocês me mostram, tanto carinho que eu recebo de vocês, né? Eu acho que essa nossa troca de conhecimento aqui não é uma troca professor-aluno, é uma troca profissional, né? Então é de profissional para profissional ou futuros profissionais, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre parasitos, sobre outros temas relacionados a análises clínicas. Então, se tem algum outro curso que você gostaria de ver comigo aqui, né? Eu vi que vocês já deixaram talvez microbiologia. Se tem um outro curso que você gostaria de ver comigo aqui, coloca aqui nos comentários, manda mensagem lá para o suporte do 7 de setembro, fala, pessoal, queria ver um curso de tal disciplina, queria ver um curso de tal matéria. O pessoal aqui do Centro Educacional 7 de Setembro trabalha para que vocês tenham acesso àquilo que vocês precisam, aquilo que vocês gostariam de aprender, tá? Para quem quer fazer outros cursos comigo, lá no portal do A Nova Classe, a gente já tem alguns cursos. Eu tenho um curso de citopatologia, hematologia, esse de parasito, biossegurança também tem por lá, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo, mandem mensagem lá no Instagram, mandem direct, coloque aqui nos comentários. Coloque as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas, né? Coisas que você gostaria de ver, coisas que você achou que tá faltando, coisas que você quer que coloque naquela aula de número 5, tá? Então, pessoal, na aula de amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os tipos de parasita que ficaram faltando. Depois vem a nossa aula de número 5, que é aquela aula mais gostosa de todas, a mais legal, que é aquela que é baseada nos comentários de vocês. Por isso que toda aula eu peço, pessoal, coloca aqui nos comentários, deixa para mim os comentários de vocês, o que vocês estão achando, como vocês estão se sentindo, né? Essa experiência de fazer um curso online, né? Essa experiência de ter acesso a essas informações, conta para mim, tem alguma coisa que você está relembrando? Tem alguma coisa que você está aprendendo ou que você está vendo pela primeira vez? Eu acho que esse feedback é uma das coisas mais gostosas que existem, né? Então, pessoas, vamos lá. Lembrando, recapitulando para a gente encerrar. No nosso curso de parasita, a gente está vendo o quê? Primeiro, na aula 1, a gente falou de conceitos iniciais. Então, se você está nessa aula aqui, que é a aula de número 3, e você ainda não assistiu as 2 aulas anteriores,
Corre lá para você não perder, hein? Na aula de número 1, a gente fala um pouquinho sobre conceitos iniciais. A gente fala um pouquinho sobre o que está acontecendo na parasita. Então, a parasita, ela está avaliando o quê? Estamos avaliando parasitas. Parasitas, eles fazem o quê? Parasitismo. Quais são os termos mais comuns? Na aula de número 2, a gente conversa um pouquinho sobre os protozoários e a gente fala um pouquinho sobre algumas das doenças que são causadas por eles. Claro que não deu para falar sobre todas, mas lá na aula de número 5 eu já coloquei toxoplasmose, que eu vi que vocês pediram bastante. Nessa nossa aula, a gente conversou um pouquinho sobre nematelmintos e plateumintos, né? A gente falou sobre ascaris, a gente falou sobre oxiurus, a gente conversou um pouquinho sobre tênia, a gente conversou um pouquinho sobre esquistossomose, Schistosoma mansoni, né? Espero que as coisas comecem aí a se encaixar para vocês. Não deixem de colocar aqui nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês estão achando do curso, das aulas, o que vocês estão achando do conteúdo, se vocês gostam de parasitologia ou não. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários ou mandar para mim lá no direct do Instagram, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã.